Oi gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu não posso ver cabide de arame que invariavelmente eu lembro da antológica cena lá do filme Mamãezinha Querida, de 1981, na qual a Faye Dunaway tá assim, absolutamente louca, canastrona, sobreatuando, e aí ela fala para a filha adotiva dela, ela, personagem da Joan Crawford, fala assim para a filha dela: No wire hangers, né? Eu não quero cabides de arame, eu trabalho duro e tudo que eu peço para não ter cabides de arame, e você coloca cabides de arame, e batia nessa criança com esse cabide de arame. E isso ficou assim famoso e infamoso. Esse filme enterrou a carreira da Faye Dunaway. Esse filme, para quem não sabe e não deve conhecer a Faye Dunaway também, né, que é uma atriz cujo auge foi nos anos 70, o filme que eu tô falando, Mamãezinha Querida, é baseado na autobiografia da filha adotiva da Joan Crawford, que, né, falou que a mãe adotiva dela fazia horrores com ela. Pois bem, este filme, como eu falei, enterrou a carreira da Faye Dunaway, uniu assim o útil ao agradável para Hollywood, porque a Faye Dunaway era bastante difícil nos sets de filmagem, ela já era quarentona e enfrentou um fracasso de bilheteria, ou na verdade um fracasso de bilheteria e crítica. Hoje em dia esse filme é cult, né? Então Hollywood, assim, literalmente enterrou, né? Porque assim, mulher não pode ser difícil, ter temperamento forte em sets de filmagem. Se você, por exemplo, olhar a filmografia da Faye Dunaway no IMDb, por exemplo, você vai ver que nos anos 60 e 70 ela fez filmes clássicos, ganhou Oscar com Rede de Intrigas, fez Chinatown, trabalhou com grandes diretores, grandes atores. Se você ver depois nos anos 80, é só filminho para televisão. Gente, nos anos 80, fazer filme para televisão era isso que eu falei, filminho. Mas lá na Max tem um documentário chamado Faye, agora do ano de 2024, que dá uma retrospectiva da carreira dessa atriz icônica, que agora em 2024 está octogenária, e não deixa de falar, né, de como ela era difícil no set de filmagem. Inclusive você presencia isso no documentário, né, mas também equaciona isso de forma tanto a falar de etarismo quanto de sexismo, mas também para falar dos problemas de saúde mental que ela enfrentou e alcoolismo também, né? Só que antes de especificar um bocadinho mais, eu gostaria de convidá-las a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Quando eu era criança, né, nos anos 70, eu me lembro do nome e da fisionomia da Faye Dunaway, lindíssima, e ela fez mesmo filmes, e aí nesse documentário aparece um pedaço do Bonnie and Clyde, nossa, que é de 1967, é de quando eu nasci, dela com Warren Beatty. A cena onde eles são metralhados é forte até hoje. Então, assim, eles vão pegar os filmes clássicos, né? Chinatown, com Jack Nicholson, e aí você vai ter temperado com as baixarias e as coisas que ela fazia no set de filmagem, né? Claro que o grande divisor de águas da carreira dela, que foi o Mamãezinha Querida, vai ter uma boa parte do documentário falando sobre esse filme, né? Ela mesma diz, eu fui mal dirigida, e a Sharon Stone fala também isso aí, faltou um diretor para contê-la um pouco. Só que ela sempre diz, né? A Faye sempre fala nesse documentário, parte da culpa realmente foi minha, eu assumo a responsabilidade das coisas que eu fiz, só que eu tinha transtorno bipolar, e também nesse caso não fui bem dirigida. Então é um documentário que conta o máximo que dá para um documentário de celebridades, obviamente, dos problemas, dos fantasmas que essa mulher enfrentou. E aí você percebe no próprio documentário como ela é difícil, né? Porque abre com o documentário meio assim, ela falando,
Não vai começar a gravar, não, esse sofá aqui é o pior sofá que é o lugar menos confortável, eu não estou feliz com nada disso aqui, aí dão lá, eu não preciso de uma garrafa d'água, eu preciso de um copo d'água. Então você vê assim, como que trabalhar com essa mulher deve ter sido difícil no auge, né, quando ela fez filmes. Os Olhos de Laura Mars, ela fez um monte de filmes nos anos 70, eles falam de alguns. Aí é claro, a partir dos anos 80, eles falam de bem poucos filmes, porque fala lá de coisas que ela tentou fazer, fez no teatro, dá uma panorâmica para as pessoas mais jovens conhecer esse ícone, provavelmente muita gente não conhece, e talvez dê vontade de ver filmes que eu acho que são importantíssimos, especialmente o Rede de Intrigas, né, que é aquela sátira mordaz com relação aos filmes, ao mundo da televisão, filmes que até hoje são bons, né? Chinatown, lá com o Jack Nicholson, aquele noir e outros, e conhecer um pouco das mazelas, né? Porque assim, tantos outros atores, homens, aí atores e não atrizes, também são difíceis nos sets de filmagem, também amargaram fracassos de público e crítica, mas não tiveram a carreira terminada, né? Isso o documentário, em 1h30, não deixa de salientar, tá? E aí você vê essa mulher que ainda ela é carismática e ela depois ainda fez algumas outras coisas no teatro que são interessantes, mas é aquilo que eu falei, né? Foi um combo que aproveitaram o fracasso do filme. Ela já estava uma senhora de 40 anos. Para uma mulher, né, carreira de uma mulher aos 40 anos em Hollywood já é velha. Não sou eu que estou dizendo. Isso a gente vê acontecer ao longo da história, tá? E aí você vai ver, por exemplo, tem um pedaço em que a Bette Davis, a eterna rival da Joan Crawford, lá, né, que é a biografada do filme, lá, Mamãezinha Querida, a Bette Davis, que era difícil pra caramba, perguntada lá no show do Johnny Carson, qual é a pessoa mais difícil que você trabalhou, que você não gostaria de trabalhar de novo? Ela fala na cara, é a Faye Dunaway, e todo mundo que sentar aqui vai falar para você que não quer mais trabalhar com ela. Ou seja, ela devia ser bem difícil mesmo. E durante as entrevistas você vê uma lá, acho que eu não lembro quem que era o diretor, se foi o Polanski, disse que tinha um cabelinho dela que não parava no lugar, assim, ficava tom, e aí disse que o diretor foi lá e meio que arrancou o cabelo. Aí a pessoa que estava contando isso falou que, nossa, eu aprendi vários palavrões. Ela deu uma baixaria, se trancou no trailer, você vai ver como que termina a história. Então assim, é um documentário de celebridade temperamental, mas muito talentosa e muito linda, que vale a pena ser visto por nós que crescemos e conhecemos a Faye Dunaway, porque ela é uma boa atriz, tá? E para quem não conhece, né, para conhecer. E o Mamãezinha Querida é uma delícia aquele filme. Hoje em dia ele tem um status de cult, né? Inclusive a menininha, né? A atriz que fez a menininha, a filha da Joan Crawford, da Christina Crawford no filme, ela inclusive fala, é injusto o que fizeram com a Faye Dunaway. Durante o filme todo ela me deixou muito segura, eu nunca tive nenhuma razão para acreditar que eu fosse me machucar, mas na verdade o filme não bombou na época, não foi metralhado por causa da questão da criança sofrer ou não no set de filmagem. Em 1980 e pouco, a gente não ligava muito para essas coisas, gente. Animal sofrendo, ou criança sofrendo de set de filmagem, era outro mundo, né? O filme foi malhado porque ele era assim, as plateias, a gente ria do drama, né? Porque tá tão sobreatuado, tá tão canastrona, né? Então assim, quem não conhece Mamãezinha Querida, Mommy Dearest, tenta digitar lá se você souber, Wire Hanger, Faye Dunaway, né? Eu não sei se você digitar cabide de arame Faye Dunaway no YouTube vai ter. Agora, Wire Hanger, Faye Dunaway, você vai ver a cena. No Wire Hanger! É antológico. Tchau.